Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. E como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola pro nosso amigo Édipo, de camiseta nova, Édipo. Ô, rapaz, já vou contar quem que deu essa camiseta aqui. Tá bonito. Tamo chique, né? Tá chique demais isso aqui. Parece que você tem 15 anos, cara. É, obrigado. De Itália. É. Rapaz, antes eu quero convidar você para seguir as nossas páginas no Instagram, TikTok. Nós estamos um pouco por tudo, né? Tubarão, te amo. Tô zoando. Então vai lá, nos siga nas nossas redes sociais. Depois vocês vão ver também as redes sociais dos nossos convidados que estão aqui embaixo. E nossos canais no YouTube. Nós temos o YouTube Cortes também. Então se inscreva, que sempre vem vídeo bom e sempre com muito aprendizado. Informação, né, e é só a nata dos episódios, né? Com certeza. Para você que já veio morar na Itália, já está morando aqui, saiba que tem uma assessora que pode te ajudar a destrinchar todas as papeladas burocráticas e dores de cabeça inúteis que você acaba tendo no dia a dia, desde permesso de soggiorno, preenchimento de pedido de cidadania por casamento, toda a documentação escolar, se você precisa de suporte, intérprete e muito mais. A Larissa ela pode te ajudar em 3 âmbitos: imigração, se você já está vindo ou está prestes a viajar; casa e trabalho, e viagem e turismo. Precisou de ajuda, chama a Larissa. Chama a Larissa, que a Larissa resolve. Isso. E outro patrocinador também é o Titon Service, do nosso amigo Titon Cairon, lá em San Pietro de Morúbio. O especialista em portas e janelas, tendas zanzarieiras e coisa mais. É isso aí. Então, se você quiser economizar gás aí pro inverno agora, no verão não, isso, né? Não, é legal trocar as portas e janelas porque, por exemplo, eu comprei um apartamento e o cara já falou pra mim assim, ó, essas portas aqui já foram trocadas. E quando abre a porta, quando abre a janela e tem uma creche na frente. Cara, é uma gritaria. Daí quando tu fecha... E isso, quando fecha, é aquele silêncio, entendeu? Então é legal, hein, saber disso. Então, precisando de portas e janelas, chama o Titon Cairon, do nosso amigo da Titon Service. Cairon, e se você tem uma casa para alugar, como o Marcão já tem a casa dele, e quiser alugar para B&B, aqui na Itália, desde Airbnb e Booking.com, você pode entrar em contato com Débora Tomasi. Ela é uma gerente de propriedades e faz a gestão de apartamentos. Além disso, você pode também viajar do Brasil para cá e falando português, né? Alugar um bom apartamentinho aqui na Vale Puricella, aqui perto de Verona, no Lago, e falando português com a Débora. É isso aí. Outro patrocinador é a Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, dando ênfase sempre no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália para fazer o processo. Fica no Brasil, entra com o processo, espera mais ou menos 2 anos e vem para cá com o passaporte rosso na mão. Passa pelas filas, né? Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. E se você gosta de tomar um bom vinho e que está querendo fazer um agrado para a pessoa amada, vai na Pilandro, lá em Curitiba. Lá em Curitiba eles têm mais de 2.800 rótulos do vinho que cabe um pouco mais no bolso, até aquele para fazer o cara fazer assim, não acredito que você pagou tudo isso nesse vinho. Mas se tem valor, quer dizer que é bom, né? Tem aquele para fazer sagu também, né? Que não vale nada, né? Tem também. Mas você já pensou fazer um sagu com Vale Puricella, Pia? Você é doido. Acho que vai ser a primeira vez que o sagu vai ficar bom, cara. Eu nunca gostei de sagu. Você já viu que sagu, eles fazem quando faz sagu, faz um pudinzinho assim, e o sagu faz 5 quilos de sagu, né? É verdade. E daí a colher do sagu é desse tamanho, quando tu vai puxar, a colher te puxa de volta pra dentro, ó. Já percebeu? Então tá, pessoal, precisando de bons vinhos, fala com a Pilandro, e o site deles tá aqui embaixo, pilandro.com. Bons vinhos lá em Curitiba, e eles produzem aqui na Itália, tá? Aqui em Decenzano Delgado, né? Exatamente. Outro patrocinador é o nosso amigo Renan Contarelli, que é um especializado em intérprete e especializado também em traduções juramentadas e em conversões de CNH para italiana. Pessoal que tem CNH brasileira pode fazer a conversão para CNH, para carta, como é? Patente de guida. Patente lá no Brasil é outra coisa. A minha nona tinha. A minha nona tinha patente comum, aquela lá, e a patente aquela de tomar banho. Mas a minha nona, ela tinha uma caixa de sabugo de milho do lado. Pois é. Sabugo é bom, é 3 em 1, né? Limpa, coça e penteia. Então, o pessoal precisando de informações e também para a parte de documentação da cidadania italiana, fala com o nosso amigo Renan Contarelli. Isso. Beleza, e os nossos convidados de hoje? Rapaz, começamos correndo. Coitado do Renan, né? Começou na carteira e terminou na patente. Puta que Ele vai tirar, acho, o patrocínio nosso. Rapaz, hoje nós temos aqui um casal.
Então, a nossa convidada, vou falar primeiro dela, que ela é impressionante. Impressionante. Né? Já vou explicar por quê. Já vive na Itália com o maridão há 17 anos, na cidade de Mantova, junto com os filhos. E empreende no ramo de brindes e presentes personalizados. Como vocês podem ver, essas camisetas aqui foram doadas e trazidas por ela, foram personalizadas. E ela já está nesse ramo há 3 anos, através da internet, praticamente através da internet, porque todo mundo chega até ela através da internet e a empresa dela se chama Impress HG. Estamos aqui com a Gabi e Marco Aurélio Zen. Parabéns, esse aqui é um podcast de vocês. Show de bola, obrigado pessoal pela disponibilidade e também pela, por estar participando do nosso podcast, que tem esse objetivo, né, de mostrar para os brasileiros, para os outros brasileiros, né, que a vida aqui na Itália não é esse mar de rosa todo que a gente vê nas redes sociais, mas é muito boa, né? Porém não é tão ruim também, né? Não. Agora parece que piorou? Agora parece que piorou. Então sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Valeu, Gabi. É um prazer estar aqui, poder contar a minha história e que a minha história também possa influenciar e que outras pessoas possam ver que mesmo sendo difícil, é fácil. Consegue, é verdade. Não é impossível. Vamos começar então. Ô Gabi, natural de onde e o que fazia no Brasil antes de vir pra cá? Eu sou de Criciúma, trabalhava na Icon. O que é? O que fazia essa Icon? A Icon é metal mecânico. Eu fazia parte de cobrança, né? Servicinho bom, tipo... Não, eu gostava de fazer aquele trabalho. Uhum. Eu gostava de mexer no Excel, essas coisas assim, então me dava muito bem. Aí chegou o dia que eu falei, vambora, né? Uhum. Não é isso que eu quero pra mim. Ok. Isso foi em 2005 eu comecei a pensar de vir, né? A mexer a papelada e tal. Tinha alguém aqui? Ou por que você pensou na Itália? Eu tenho meus tios e um primo que na época morava aqui, né? Meus tios moram ainda, meu primo voltou pro Brasil. Uhum. E aí a gente começou a conversar, meu primo falou, vem, eu te ajudo e tal. E eu falei, então vambora. Aí começa a correr atrás da papelada, aquela dificuldade. Uhum. Vocês já eram casados já? Não, a gente se conheceu mais ou menos nesse período. Uhum. Porque aí eu pesquisando, o que aconteceu? Aquele momento do consulado de conversa com a comune que não entrava em acordo. Uhum. Ou você tem a residência pra gente te traduzir o documento. Sei. Ou você... Precisa do documento traduzido e carimbado para ter a residência. Eu passei por esse período. E aí o meu primo dizia, sem isso tu não vem. Não vai adiantar tu vir assim. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Uma pergunta, mas o casal, todos os dois têm a cidadania italiana? Cada um a sua. Nós temos processos separados. Primeiro deixa eu agradecer também. Tá. Cumprimentar a galera e... falar que, show de bola o trabalho de vocês. Eu Obrigado. Admiro muito, até porque eu ouço com ela, né? Porque ela ouve sempre, desde o começo, então acabei ouvindo por tabela. E vindo de você, a gente agradece ainda mais, porque ele é técnico em música, né? É músico e toca. Eu sou músico de criança e em estúdio, eu cresci também passando no estúdio, fiz vários tipos de gravação, onde eu cresci, que é Campo Grande, é uma cidade muito forte na música. Mato Grosso, né? Lá tem muita dupla sertaneja, né? Lá entre as duplas sertanejas e... poxa, aquele ando devagar, porque já tinha... Almir Sater. Show de bola. Que manja, né, cara? Na verdade, eu sempre tive inveja da memória do Marcão. Só da memória, do resto não. Esse bicho tem uma memória, cara. Ele olha pra pessoa e lembra do nome, cara. Show de bola. E aí, mas trabalhava com música lá em Campo Grande? Cara, o meu trabalho de música foi sempre um segundo trabalho. E como eu me envolvi sempre muito... Quando criança eu tocava rock e tal. Aí cresci assim, com bandas de rock. Depois, como eu passei a fazer parte da área cristã, aí eu aprendi muito mais a música de verdade e passei a frequentar daí os estúdios e tal. Mas daí eu fazia muito porque eu queria fazer um trabalho de doação de serviço. Então, muito mais para as pessoas que eram carentes nessa área, que não podiam muito investir. Então eu dava o meu trabalho como músico para também estar fazendo. Mas o primeiro trabalho o que tu fazia lá... Cara, eu trabalhei muito tempo com um jornal, o Jornal Diário.
Trabalhava na parte administrativa e também gostava sempre de estar na parte de organização de páginas. Então, gráfica. Como é que eles fazem, tipo assim, decide o layout? Ah, isso aqui uma pauta maior, puxa isso aqui pro lado. Tem sempre as pautas, né, de manhã que decide tudo, inclusive a capa do jornal e tal, e depois... Decide aquele do dia seguinte? Do dia seguinte, porque os jornais são a matéria do dia que sai de madrugada, né? Teoricamente, comparando hoje, é uma matéria atrasada, porque na internet hoje você tem tudo no celular atualizado, né? Mas mesmo assim, como é que eles faziam? Tipo, às 6 da tarde tinha que liberar a galera, né? Tipo, vamos supor... Fechamento do jornal acontecia em torno de 7, 8 horas da noite. Mas daí que você sai uma notícia 15 para as 8. E fica todo mundo ali. Não, existiam esses processos que, tipo assim, tem um jogo que é importante... que no Brasil os jogos são 10 horas da noite, né? Vai acabar 11 horas, sei lá. Às vezes a capa esperava para imprimir por último, entendeu? Então a galera ficava, um ou dois responsáveis ficava na edição do jornal, o restante do jornal já estava imprimindo. Eu trabalhava na ansiedade o tempo inteiro. Mas é loucura. Mas é uma pegada legal. Tu trabalha com o cu na rifa, né? Tu não sabe, né, cara? Tu não sabe o que pode acontecer, né? Todos os números vendidos ainda. É mais ou menos isso. Show de bola. E aí vocês se conheceram lá no Brasil? Aí nesse momento eu comecei a pesquisar na internet quem podia me ajudar a conseguir alguma informação para mim poder regularizar o meu documento. Eu achei que ela ia pesquisar, tava pesquisando um namorado no Tinder. Não, eu até tinha namorado, mas aí... Existindo classificado naquela época. Não, detalhe, eu procurei um brasileiro que morasse na Itália. E aí, na época, o perfil dele era um perfil falso. Que morava na Itália? Não um italiano que morava no Brasil. Que mentirado. Já vamos contar esse negócio, acho que vai dar treta esse troço. Vai voar a caneca aqui. Inclusive as canecas foi ela que fez. Verdade. E aí a gente começou a conversar e tal. Depois de um tempo, aí ele viu que eu era uma pessoa honesta. Aí ele ficou com a consciência pesada e me contou a verdade. Aí a gente deu aquela gelada, mas continuou a conversa como amigo, porque até então não tinha nada, né? Sim. E ali foi 8 meses de conversa. Até a gente se encontrar no final, né? Mas tu conseguiu ajudar ela alguma coisa? Claro que não. Era só interesse. Aí ele foi pra Criciúma pra me conhecer. Acabou que depois eu que vim pra casa do primo dela aqui, acabou ela que me ajudou. Na verdade, eu já tinha vindo pra cá antes, eu já tava num início de processo. Então tinha interesse dos dois, no caso. Acabou sendo assim. Não, é porque ele já tava em busca, né? Ele já tinha vindo e tudo mais. Aí eu vim em julho e em outubro ele veio pra ficar comigo. Que legal, cara. Vocês casaram depois disso? Depois de 7 anos, ele me enrolou bastante. A gente começou a namorar, depois fomos morar juntos. Foi todo um processo assim, devagar também. Casar mesmo, a gente foi casar. A minha filha foi da minha. Sério? Nossa filha foi dama no nosso casamento. Que legal. E aí chegando aqui, mas vieram direto pra Mantova? Sim, porque aí eu já tinha meus tios aqui, aí eu fui pra casa dos meus tios. Na época, meu primo tinha um apartamento que alugava pra brasileiro. Aí ele foi pra esse apartamento do meu primo, que era do lado, né? Então eu morava com os meus tios, aí eu falei, mãe, eu novinha, né? Quero morar com o Marco. Eu pedi permissão. Aí ela falou, minha filha, se é melhor pra vocês, vai. Eu falei, então tá. Aí a gente foi morar junto. Legal. Mas sabe como é que é no começo, né, gente? Nenhum dos dois tinha... ainda não tava com documento. Nossa. Pois é. Tava num processo de cidadania. Todos nós fizemos separado, assim. Porque ela tinha a história com o tio dela. Então, ela seguiu aquele processo que já tinha no Comune. Eu quase tive que ser mandado embora daqui, porque acaba aquele período de 3 meses, permisso de turismo. Toda aquela história que a gente sabe que fazer sozinho. Depois daquilo que eu passei, eu sempre falava, cara, paga uma pessoa para te ajudar, porque é a melhor coisa. Eu sempre falo isso também. Sempre falava. Vale a pena. Pode até dar certo. Não dá certo, cara. Fazer sozinho, digo. Fazer sim. sozinho pode até dar certo, mas se dá errado, a dor de cabeça não compensa. É verdade. Eu fiz sozinha, porque meus tios já tinham, então era só uma continuação de cidadania. Mas, quando chegou ele, o nome dele era Zen com N, né, os antepassados, e ele era Zen com M. E aí os comunes não aceitavam o documento dele, porque tinha que fazer aquela retificação. E nisso, o tempo dele foi se passando. Já tava, ele chegou em outubro, isso já era dezembro.
Janeiro ele tinha que ir embora. A própria tradução levava tempo, Nossa. precisava o carimbo. Lembra que dobrava o cantinho e fazia o carimbo? Minha mãe dormiu no consulado na época, porque tinha que fazer aquela fila, né? Então quem chegava primeiro ia ser atendido, garantia que ia ser atendido no dia. Minha mãe dormiu no frio em Curitiba para poder legalizar meu documento. Na época que precisava do permesso de turismo, que hoje é válido só o carimbo, né? Mas na época precisava tirar, e lá em Mantova eles entregavam 3 meses depois. Tipo, 3 meses era o seu prazo para fazer a documentação, então não tinha como. Era uma coisa muito ligada uma na outra que te prejudicava em todos os aspectos. A documentação, ela é um empecilho, ela é um obstáculo grande na vida do imigrante. Eu cheguei aqui também, fiquei sem documento um bom tempo, e eu sei muito bem o que é isso. E no caso de você não foi diferente, e aí como é que foi o destrinchar desse caso aí? Então, aí... Conseguiu fazer tudo certinho? Eu levou 9 meses. 9 meses. Uma gestação, né? E ele levou menos tempo, porque aí ele conseguiu dar entrada final de dezembro, o Comune aceitou, em abril ele recebeu a cidadania. Ele recebeu antes de mim. Fez tudo? Não precisou, porque é questão de interpretação essa coisa do nome, né? A própria lei italiana fala que se você citar dúvidas em relação à veracidade do sobrenome, eles podem recusar. A maioria recusava, mas esse Comune aceitou, fez tudo certinho. Inclusive eu já tive experiência já com amigos que eu trouxe para cá, eu ajudei a fazer em 3 ou 4 cidadanias entre primos e amigos, e um deles tinha um Comune que aceitava e relevava. Tipo, ele fazia assim, ok, eu olho o nome do pai, bateu, ok. Bateu o nome da mãe, bateu a data de nascimento, bateu, ok. Se tem uma diferencinha, é a mesma pessoa, ele entendeu que é a mesma pessoa. Já tem aquele cara que bate o pé, que ele diz assim, se tiver uma vírgula errada, não quero saber. Exato. Aí tu deixa aquele cara daquele jeito e procura outro Comune, né? No meu caso, né? Foi o que aconteceu comigo. Daí 3 meses depois saiu, foi muito rápido o processo, graças a Deus. Aí, tipo assim, você cai naqueles trabalhos em Nero, né? Que a gente chama aqui. Que é um trabalho frio, né? Aceita trabalhar pela quantia que é, porque você precisa comer. E graças a Deus, a hora que qual saiu... foi o primeiro trabalho que você fez? Eu fiz canteiro, né? Foi pro canteiro de obra? Limpeza de canteiro, esses negócios. Fazia servente, tipo, chegar a bater massa, coisa assim também, né? De tudo, Trabalhou na construção civil no começo, então? O que tinha que fazer nessa área, acho que eu fiz de tudo. Ajudei piso, ajudei... Com brasileiros ou... Sempre com brasileiro. Sempre com brasileiro. Meu primo na época trabalhava com isso, então... Sei. Aí ajudava ele. Tem obra que tu pode, obra que tu não pode. Eu passei por isso, tipo, tinha obras que os caras vinham, se esconde. Aí você subia lá pra cima e se escondia. Tem uns lances que os caras dão até as carteirinhas falsas, né? Se tiver você mostra isso aqui ou sai correndo. Tem uns lances no meio do... tem. Hoje eu não acho que acabou isso, né? Porque hoje ou você é regular ou ninguém te coloca, né? Hoje para entrar em canteiro de obra, para ser uma pessoa que entra dentro do canteiro de obra, tem que ter o DURC, né? Tem que ter o DURC ou então ser contratado de alguma empresa, né? Aconteceu comigo lá em Cremona, num canteiro de obra, que chegou um geômetra da obra e já me conhecia, né? Marcos, bom dia. E aí falou, o senhor quem é? Eu sou fulano de tal. O seu documento. O cara não tinha documento. Falou assim, então o senhor está sendo convidado a retirar-se do nosso canteiro. Na hora. E era o cara que tava me ajudando, sabe? Mas que tocar o negócio sozinho. Aí no fim foi aquele serviço que eu tive que tocar sozinho, entendeu? Que eram uns 300 metros quadrados de gesso acartonado, que aí o cara que ia me ajudar caiu fora. Por quê? Porque não tinha documento, né? Mas hoje em dia é bem raro o que acontece, porque o pessoal que tá nas obras é pessoal que já tem documento, sabe? Já tem a parte Itaíva, já tem a parte do certificado do DURC, que é o certificado de regularização com o governo também. Isso que na verdade o que é o DURC? O DURC é um documento que é expedito pelo governo, dizendo que tu tá tudo certinho com as taxas, entendeu? Exato. Se eu tô com meu INPS, meu INAIL, tudo certinho, as minhas taxas de faturado, aí eles te dão essa carteira. Se tu não tiver nada, deixou pra lá as boletas e não pagou, eles não te liberam esse DURC. Aí não pode entrar nos canteiros de obra. E a Gabi, depois que pegou a cidadania italiana, o que fez? Limpeza, Ou antes, né? Trabalhou? Antes, comecei a fazer faxina antes. Aí, porque 9 meses esperando cidadania, você não vai ficar nas custas dos outros assim, né? Sim, claro. Aí trabalhava com limpeza, quando saiu o documento, eu falei, eu não quero ficar assim não. Aí fui pra fábrica. Aí trabalhei em fábrica. Que fábrica era? Trabalhei na UF Filters, fazia filtro de carro. E depois trabalhei em padarias, né?
Então eu trabalhei em 2 padarias grandes. Balcão ou na produção? Não, na produção. E aí dali chegou um tempo que onde eu trabalhava faliu. Aí quando eles faliram, fiquei em casa. Na época ele tinha... num período ele voltou pro Brasil, né? Ficou lá 1 ano. E nesse retorno, 2009, crise, tudo fechado. 2009. Ele não conseguia trabalho e aí eu perdi o meu. E aí eu comecei a fazer bolo, doce, salgadinho em casa pra vender. Brasileiro se vira, né? Aham. Aí ali comecei a fazer essas coisas, depois... Essa época a gente passou 2 meses na Escócia trabalhando. Na também. Escócia? Pra fazer uma grana. Como é que é? Como é que foi esse negócio? Tinha trampo na Escócia? Cara, na Escócia era igual a Inglaterra, né? Aham. Irlanda, Inglaterra, Escócia, tudo igual como trabalho. Então, como a gente foi em Edimburgo, que era cidade grande, chegar num dia, no outro dia já começar a trabalhar. Mas daí o que vocês faziam lá? E eu limpava o cinema. Limpava o cinema. E ele era restaurante. Fazia garçom? Eu falava que era assistente de cozinha, mas era lava prato, DJ. lava panela. Uma vez eu fui pro Brasil, eu falei, o que tu faz? Eu trabalho em restaurante, eu sou ajudante do coco. Mentira, querendo ou não, eu era o ajudante do coco. Porque lava prato pra ele poder usar, né? O lava-prato ninguém bota fé, mas o lava-prato é uma das funções mais importantes dentro de uma cozinha, cara. Sem ele... aprendeu a lavar uma louça bem, viu? Sem ele não tem louça. Sem ele não tem ali... panela limpa, não tem prato limpo, então... Ali o cara aprende a dar valor pra pequenas coisas, né? Respeito. Caramba. É verdade. E aí trabalhou em restaurante lá, ficou 2 anos trabalhando em restaurante? Não, a gente ficou só 2 meses, porque a gente tinha casa aqui, a gente queria fazer uma grana. Uma ideia, tipo, dá pra ir lá 2 meses e levantar uns pila e... Não, pra nós que tinha uma casa pra manter aqui, não. A gente acabou vendo que não ia dar muito certo isso, porque... manter 2 lugares não ia dar. Porque vocês tinham que alugar lá também? Tinha que alugar, a gente alugou um quarto pra tentar, né? Pra ver como é que ia rolar. A Escócia tem muito brasileiro lá? Cara, a gente viu também, porque cidade grande sempre tem de E eles tudo, andam né? de saia lá mesmo, né? Anda. Tem. E sem cueca, dizem. Sem cueca. Sem cueca. Eu não cheguei a ver isso. Tá falando. Chegou a usar saia? Não, isso não. Pra entrar na cozinha tinha que entrar de saia. Mas os tradicionais lá a gente vê, tá? Muito legal isso. Porque a gente vai ver aquele cara tocando aquele negócio, que sei lá o nome daquele, muito legal. Aquele frio doido e eles de saia e regata. Doido. Como é que eles chamam? É a gaita... Como é que eles chamam? Gaita Foley? Não, gaita foley, não. Em italiano eles chamam de cornamusa, mas não tem nada a ver com português. Cornamusa. Aquela que faz... Show. E aí a Gabi trabalhava no cinema daí? Eu trabalhava no cinema, eu fiz na verdade 1 mês. Ele fez 2 meses. Uhum. E aí falei, não dá certo. Eu já tinha começado a fazer os bolos aqui, porque naquele momento sem trabalho e tal. Falei, quer saber? Eu vou voltar. Aí voltei e comecei a fazer bolo. Trouxe, aqui não achava nada. Lá eu achava tudo, enchia a mala. Tu achava lá na Escócia? Na Escócia, porque eu já tinha começado a fazer bolo, mas fazia bolo com glacê. E o pessoal queria bolo com pasta americana, não tinha quem fazia. Aí eu trouxe as coisas tudo da Escócia e comecei a fazer bolo com pasta americana aqui. Me jogava, que é né? aqueles azulzinhos, rosinha, aquela massa durinha, né? Hoje em dia quase não se faz, porque é mais gostoso com glacê. Mas todo mundo queria um bolo alto, né? E aí... Teve um período de moda, né? Não sei, né? Sim. Na época eu, poxa, estourei, porque era eu que fazia em Mantova. Foi pioneira. Pioneira nisso aí. Aí fiz bolo, doce, salgado, fazia dia de padaria na minha casa. Fazia um L assim, grandão. Eu fazia pastel, torta. E você avisava, falava, ó, hoje é o dia de vocês virem comprar. Eu mandava mensagem pra todo mundo, gente, legal, sábado vai ter cara. dia de padaria. Aí a galera ia lá pra casa, Brava. ou reservava pão caseiro, tudo. E nós vendia. E você gostava desse negócio, né? Comia pra caramba. E aí o Marco... Aquele lance de ser fitness, com ela eu nunca consegui. Aí mas os dois voltaram da Escócia juntos? Sim, aí a gente voltou junto. E aí o Marco chegou aqui e começou a dar uma mão pra ela ou trabalhava em outro ramo? Nesse período aí foi legal porque a gente encontrou 2 trabalhos fixos, né, na época. Você voltou para uma padaria, que depois você ficou um tempão, e eu entrei num ramo que eu sempre gostei também, que era no ramo gráfico, e nessa época até foi um negócio assim que eu fui na empresa, comecei a mandar e-mail, sabe? Insistiu muito, tá? E daí o último que eu mandei foi falando que eu, para mostrar meu trabalho, eu trabalhava para ele de graça um tempo. Olha só.
E daí ele me chamou. Quando eu você trabalha de graça, então quero ver o seu Filha da trabalho. mãe também, né? Daí eu fiquei esses 10 dias trabalhando de graça. Aí ele me fez um contrato de 1 mês, depois de 1 mês, 6 meses, depois indeterminado. Foi assim. E nessa empresa, que é a empresa gráfica, praticamente eu trabalho até hoje com eles, porque depois de um tempo eu passei a ser artesiano. Trabalho por conta minha. Tu tem a tua empresa, trabalho terceirizado. Aí eu faço instalações gráficas Mas para várias mas empresas. O que é? Plotagem? Faço plotagem, faço painéis, de tudo que é coisa gráfica eu faço. O cara precisa de uma placa, então... Coisa grande. Coisa grande, né? As coisas pequenas ela faz e eu faço as coisas grandes. Que é o cara que quer fazer um vidro bonito, com jateado e tal. Eu faço desenho. Então a pessoa pode entrar em contato com você também para fazer isso. Ela tem uma empresa aqui, vamos supor. O cara abre uma empresa, precisa de uma placa, precisa de um design também, ele pode falar com você. Eu faço isso para as empresas, mas eu hoje trabalho mais para as empresas que fazem isso, entendeu? Tipo um terceirizado. Ele é só um aplicador hoje. Eu sou um instalador, porque como tem muito trabalho, eles me chamam para estar fazendo... Entendi. Legal. Ser Sabia que eu fiz isso também no Brasil? É sério? Trabalhei com o Serginho, eu fazia a projeção, ia lá, desenhava, ia lá, pintava as letreiras, fazia letreiro feito à mão. Nossa, na época não existia ainda, era caríssima, né? Poucas existiam na cidade, tinha uma, eu acho. E a gente fazia lá, botava lá do outro lado, andaime, projetação, ia lá, desenhava no outro dia, pintava, fazia. Pintava baú de caminhão? Pintei 2 bandanas de caminhão. Bandana. Pintei placa com a farinha, aquelas pedrinhas, aqueles vidrozinhos assim pra ficar refletora, lembra? Botava tinta e fazia refletor com vidrozinho. Nossa, assim. então mais fácil hoje com você fazia, montava a tinta. Isso. Só recorta e cola. Então eu fiz vários trabalhos disso aí. Sempre adorei. Sempre foi a minha um minha ramo praia. que eu gosto muito, mas é um ramo que, assim... Gosto, mas hoje eu quero deixar ele, mas vamos ver. E a Gabi, no caso, ficou com o bolo por quanto tempo, Gabi? Eu fazendo com bolo até salgado. 2011. De 2009 a 2011 eu fiz 2 anos. 2 anos. Aí foi quando deu os terremotos. Minha filha nasceu. Peraí, que terremoto que deu, não lembro. 2012. 2012. Eu tava aqui, mas eu lembro que deu, mas deu em Mantova, foi não, forte. Foi em forte. Modena, em Mantova atingiu bastante. Aí eu lembro que caiu os queijos lá, lembra? Que destruiu os capanões dos queijos. Exato. Tô ligado. Aí eu tava na época com a minha filha com 6 meses. Me desesperei, falei, não, fico aqui não. Vai pro Brasil? Vamos embora. Você queria ir pro Brasil? Isso em junho, maio, junho, que deu os terremoto. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Ele pediu as contas da empresa. Você é louco. Ele tinha contrato indeterminado. Falei, vamos embora e vamos levar um container. Aí eu comecei a estudar as leis para nós poder voltar embora. Nessa época, o meu primo também voltou pro Brasil. Ele foi antes e aí eu fui depois. A gente comprou um plotter grandão e falou, vamos tentar a vida lá. Porque como ele trabalhava com isso aqui, ele tinha como provar. Então não pagava imposto para entrar a máquina no Brasil. Entendeu? Tudo que a gente Tem esse levou lance. foi... Essas plotter eram uma casa no Brasil. Nossa, caríssimo. Aquelas Epson grandona. Era Holland ainda. Era Holland, Epson. Que é mais cara, né? E aí a gente pegou, desmontamos a casa inteira, que nós tinha a casa toda mobiliada. Tudo bonitinho, que a gente tinha montado, do jeitinho que nós queríamos, seguir a vida, né? Aí começou a tremer tudo, falei, não, vambora. Fiquei em trauma, porque a menina era pequenininha, eu falei, eu vou morrer aqui. O desespero, Desesperada. Isso é a cabeça, né, cara? Aí em setembro a gente desentregou a casa e em outubro nós partimos pro Brasil. Foram embora mesmo. Voltaram pro Brasil. Com um container. Nossa. Sabe que tinha aquele lance do Brasil, tá naquele boom, né, de isso, pré-Copa do Mundo. Eu quase fui. Falando cara, eu quase fui nessa. Quase foi embora. Quase. Nós fomos. Em 2012. Achamos a cabeça lá. 2012, 2013. Tu lembra do Benito, né, amigo nosso, lembro. investidor, e eu falei assim, Benito, vou comprar uma pizzaria e vou embora pro Brasil, cara. E tava tudo pronto. Comprei uma pizzaria falida, já tinha desmontado. Trabalhamos igual os cachorros, cara. E ele falou assim, não vai. Não vai porque depois da Copa você vai ver o que vai acontecer. Depois foi isso aí. Foi mais ou menos isso. A gente tentou. Só que assim, você tá acostumado com a vida aqui já. E a gente tentou levar pra lá a técnica que se usava aqui, que era com qualidade. E aí, custava mais. Custava mais. Ninguém conhecia a gente. O que ia acontecer? Não comprava. Então, O que você fazia lá daí, quando você chegou lá? Lá a gente fazia plotagens. A gente montou a empresa. Montou a empresa gráfica. Aonde? Você lembra o Bistequinho? O Bistequinho? Uma casinha do lado do Bistequinho que tinha? Aquela casinha a gente fez a nossa empresa. Caramba, Como é que você chamava? Mzen.
Remizen, que era do nome, então a gente montou Remizen Plotagens Decorativas. Porque a gente queria entrar num negócio tipo assim, mais voltado para arquitetura, então buscar arquitetos e tal, e fazer coisas visuais dentro de casa. Que era o que ele fazia muito aqui, né? Entendi. Porque aqui já era tendência, mas lá não tinha chegado ainda. Aí, tipo, parte de móveis, decoração de móveis, trocar, sabe, visual. Só que o pessoal não aceitou muito isso como ideia. Aí as plotagens, por exemplo, automotivas, que a gente via que durava 6 meses no Brasil, acho que deve ser assim até hoje. Porque eles não usam nem tipo de proteção, de impressão. E a gente queria toda essa ideia, falar, não, o nosso vai durar. A gente tem a técnica. Só que o pessoal falava assim, mas todo mundo fala que vai durar. Aí o que aconteceu, gente? Ninguém acreditava. Você tem noção, a gente fez a placa da Raco Etiquetas. Era do lado da casa da minha mãe. A gente fez 2011, sei lá. 2012. 13. Anos depois, a gente aqui, eu perguntava, mãe, como é que tá a placa da Raco? Tá intacta, minha filha. Intacta. Não perdeu uma cor. E qualquer placa que você vê no Brasil, a tinta é escorrida, porque não tinha proteção. Ou senão tu vai vendo assim que vai ficando aquelas manchas brancas. O cara assim, né? pagou um pouco mais pra gente. Vai desbotando. Confiou. Ele confiou, porque conhecia meus pais, também confiou na gente. Porém, os outros não confiavam. Para fazer um trabalho, para mostrar o trabalho como ele era, ia demorar anos, né? Porque só ia ter que ver os resultados disso. Pra ter a prova. Caramba. E aí ficaram lá em Criciúma. 2 anos. Em Criciúma, né? É. Ficaram em Criciúma 2 anos. 2 anos. E aí, beleza. Voltamos com 6 malas. Aquela gota pra voltar de volta e falar assim, não quero um ano mais. depois eu já queria voltar. Um ano depois eu já não queria mais. Legal é mostrar isso aí. É a primeira vez que a gente fala isso. Eu ia falar, é a primeira vez que alguém, dos nossos convidados, fala que tava aqui, foi pro Brasil, ficou no Brasil, depois voltou, entendeu? Então acredito que e a gente sabe de casos de pessoas assim, que, beleza, encheu o saco aqui, vou pra lá. E aí chega lá no Brasil, a água bate na bunda, meu amigo. E aí, porque às vezes o cara tá acostumado e o cara acha que lá vai ser igual aqui. Tipo... Então, tem muita coisa. Tipo assim, igual eu fazia bolo e doce. Eu fazia em Mineiro. Se batesse uma fiscalização na minha casa, eu tava lascada. Aqui, né? Aqui. No Brasil, você faz isso. Aí o que eu fiz? Num período que não tava dando trabalho, eu sabia fazer isso. Eu fazia cupcake, botava numa caixa e saía vendendo nas lojas em Criciúma. Entendi. Quem gostava, quem comia, dizia, Gabi, quero mais. Tipo, teve dia de eu fazer 100 cupcakes e vender numa sexta-feira. Que massa. Aí, pra sustentar a nossa casa. Só que lá isso você pode fazer, né? Aqui, se você for pego fazendo... Eu poderia, mas lá tem uma... Mas é mais fácil. É mais relevado, né? Lá o carrinho de cachorro-quente na esquina funciona. Aqui você não pode ter. Até você. Na verdade, você até pode, mas tem que fazer um pedido na Comune, pra Comune te liberar um dia da semana naquele lugar pra você estar ali naquela hora, entendeu? O Ed achou que ia ganhar dinheiro fazendo desenho na rua, né? Não, eu vi tomei na cara. Eu sentei, montei minha banquinha de desenho, eu só vi um botina preta assim. Eu ergui, o vídeo ele batendo o pezinho assim, ó. Aí ele falou permesso. Aí eu falei, achei que era permesso de documento já, né? Não sabia falar italiano. Aí ele falou assim, ó, você não tem permesso? Eu falei, não tenho, cara. Ele falou assim, ó, 5 minutos pra você vazar. Durou 5 minutos minha empresa, cara. E aí, tipo, a gente viu que não tava dando. Aí ele falou, vamos embora, ainda tá tempo de voltar. E eu, aquela coisa, não queria tirar a minha filha de perto dos meus avós de novo, da minha mãe, né? Eu falei, não. Que acaba criando aquele legame com a família lá, né? E aí... Isso é legal, porque daí, como você sente muito falta disso aqui, quando você chega lá, você valoriza muito isso. Né? Nossa, eu ia toda semana tomar café com os meus avós, levava a rosca, né, que a avó gostava, o sonho com doce de leite. Coruja. Porque ela era pra ela um prazeroso de estar com a bisnetinha, né? Então, eu queria, e eu me sentia feliz em fazer aquilo por eles. Porque eu sabia o que era não ter aquilo. Então, eu dei valor. Enquanto eu estive lá, eu dei esse valor pra eles. Legal. E quando eu saí assim... Eu sei que enquanto eu estive aqui, eu fiz a minha parte de cuidar deles, vamos dizer assim. E eu tô em paz agora. E eu vim 6 meses depois, meu avô faleceu. Pra mim foi uma dor tremenda. Mas, vamos dizer assim, eu tava em paz, eu não me senti culpada. Você passou um tempo com eles, né? Porque eu tive esse prazer de estar com eles. Passou esse tempo de qualidade e se doando, entendeu? E servindo, acho que é... Ter foto da minha filha com eles, pra mim, você vê, assim, o meu avô, tipo, poxa, é muito massa. Por outro lado, a gente via nesse período que, tipo, estando aqui fora, com pouco, porque cada um, assim, 2 trabalhando
a gente vivia muito bem. Aí, pensando na nossa filha, estudo, segurança. Aí você começa a pensar em coisas que lá no Brasil, pô, a diferença é enorme, né? Aí você fala, vamos embora, porque a vida lá pra gente é muito melhor. Eu tenho 2 filhas, eu sei a diferença que é aqui e o que seria talvez no Brasil se eles estivessem lá. E aí ele me deu 6 meses. A gente teve que trocar de casa, pra achar casa no Brasil, caríssimo aluguel, nós na dificuldade. Aí ele falou, amor, essa casa, o aluguel é 6 meses. A gente é o já prazo que a gente com tem. essa intenção. Eu falo, nós vamos ficar aqui 6 meses. Nesses 6 meses nós vamos decidir. Se for para ficar aqui, daí a gente vai encontrar um lugar fixo. Se não, nós vamos embora. Já tinha, então, deu aquele período de 6 meses para decidir, para tomar a decisão, no caso. Vocês já tinham a dupla cidadania, já. Os 2 tinham passaporte, né? Tinha experiência. Já falava italiano. Sim. Então vocês sabiam que mal que vada, né? Que, como diz o italiano, vou voltar pra Itália, dentro de 1 ano, 6 meses, já tô de pé de novo. Sim. Porque aqui você trabalhando, por mais que você trabalhe num trabalho que pague pouco, você sobra aquele 100 euros, 200 euros no final do mês. Sim. E lá não sobrava, faltava. Lá é mais apertado. E essa é a porta aberta aqui de quem tem a dupla cidadania. Exato. E eu, na época, aí eu fui, quando eu, tava batendo os 6 meses, aí eu nervosa, porque eu só chorava, porque eu falei, não queria deixar os meus avós, né? Ele falou, vamos embora? Falei, manda uma mensagem pro teu patrão. Se ele te contratar, é um sinal de Deus que a gente tem que voltar. Aí ele mandou o e-mail, ele falou, Marco, pode voltar que eu te dou trabalho. Aí Show. E ali foi ali foi um sinal que eu falei, então, é a minha resposta de Deus. Então, vamos voltar. Aí voltamos, ele começou, aí... Já veio com o trabalho. Aí em um mês tudo deu certo. Sabe aquela coisa que tá tudo amarrado na tua vida? Nós não conseguíamos trabalhar, nós não conseguia nada. Quando a gente tomou aquela decisão e a gente entendeu que aquilo era de Deus, o que a gente fez? Começou a vender tudo e vendeu com muita facilidade as coisas. Foi tudo assim. Vendemos com muita facilidade. Era até o dinheiro... os equipamentos de plotter. Até a plotter vendeu também? Tudo, vendemos tudo. Foi o up que deu pra gente poder voltar melhor, né? Aí voltamos, sempre pra casa dos meus tios, né? Ficamos 6 meses morando com eles. Aí depois não achava casa pra alugar, aquela dificuldade de achar casa. Porque não tinha contrato ainda. Isso que ano? 2014. 2014. Que não tava muito legal ainda. Eu lembro que naquela época eu falava para as pessoas que queriam vir para cá, eu falava, cara, você tá aí no Brasil, tá bem, não vem para cá agora não. Porque aqui não tá legal ainda para você arrumar nem casa e nem trabalho. Naquele período ali. Não é igual hoje. Hoje tem trabalho... Só não tem casa. Mas não tem casa. Não tem casa. Não tem casa. O pessoal às vezes me faz contato comigo no direct ali, pelo meu Instagram pessoal ou pelo WhatsApp. Alguns dos pessoas que nos acompanham, que tem meu WhatsApp pessoal, pergunta, Marcos, preciso de casa, Marcos, preciso disso. Então, assim, hoje a dor maior do imigrante é achar casa. Eu vou te falar mais. Nós 2 somos autônomos. A gente não consegue alugar uma casa. Eu hoje moro fora de Mantova. Eu gostaria de morar mais perto do meu trabalho e eu não consigo casa. Porque a gente teve uma oportunidade, a gente perdeu uma oportunidade de pegar uma casa porque o cara falou, que garantia eu tenho que vocês vão pagar meu aluguel? Vocês são autônomos. Entendeu? Na verdade, esse contrato indeterminado que aqui existe também não quer dizer nada. Não tem fundamento nenhum. O cara pode sair do trabalho amanhã. Fala isso pro pessoal que tá ouvindo a gente, cara. Não muda nada. Porque eu sei que tem gente que, meu sonho é ter um contrato indeterminado. Contrato determinado. Cara, a única coisa que te muda é você fazer um financiamento no banco. Só. O meu patrão, esse que eu sempre trabalhei com ele, que trabalha até hoje, quando ele me deu o contrato determinado, falou, com toda aquela pampa, né, vou te dar o contrato determinado. Pô, legal. Aí eu falei, né? O que eu faço agora? Pra mim não vai mudar nada, porque pra mim o amanhã no meu trabalho que vai dizer o que eu tô trabalhando hoje. Tipo assim, se eu continuar bem, eu vou manter o meu trabalho, não é um contrato. Não, e naquele período que a gente foi embora... eu trabalhando. Correto. Naquele período que a gente foi embora, ele tava correndo o risco de ficar sem salário, porque tava na crise. Então, tipo assim, tu tem um contrato indeterminado, mas não... Se a empresa quebrar... Se a empresa quebrar, que foi o meu caso, eu tinha contrato indeterminado quando eu trabalhava na padaria, a padaria faliu, o que você faz? Cheguei pra trabalhar às 2 da manhã, meu patrão falou, Gabi, hoje é teu último dia de trabalho, estamos fechando a fábrica. Tá vendo? Aí eu volto pra casa com o meu sapatinho, né, antifortunístico, com as coisinhas que tava no meu armário. Volta o cão arrependido. E falei pra ele, amor, estou desempregada. Caramba, olha aí. Cara... assim, é do 8 a 80,
O negócio do contrato indeterminado, a única garantia que o proprietário da casa tem em relação a uma pessoa autônoma é que se você hoje é autônomo se machucar e ficar em casa, 0 você ganha. O contrato indeterminado tem as costas cobertas pelo governo. Então é a única, porque a empresa não vai garantir o trabalho dele, porque a empresa pode quebrar amanhã, como aconteceu com a Gabi. Mas aí, provavelmente, eles o governo te manteve naquele período na época eu entrei em seguro-desemprego e tal. O autônomo não tem seguro-desemprego. Esse é o risco doença deles. também, né? Porque se eu, por exemplo, for por ter se machucado, eu tenho seguro, por exemplo. E se você tem seguro privado, né? Eu tenho seguro privado. Paga seguro privado. Isso. Aí pode ganhar por dia ou por tal. Mas se você não tem seguro privado e o dono da casa, ele fica assim, ele erga as mãos e diz assim, eu não posso assumir esse risco. Mas é meio que uma coisa sem cabimento, no fim das contas. Se você tem seguro, você ganha igual, entendeu? A não ser que você se ancore e diz, eu tenho seguro. Qualquer coisa que acontecer, meu seguro me paga, né? Exato. Mas mesmo assim, eles não... Voltaram do Brasil, então. Já voltou a trabalhar com o teu antigo patrão. Exato. E a Gabi? Eu aí era mãe, né? No caso, já tinha a Duda. E aí, eu fiquei em casa. A gente tinha um combinado dela tentar fazer alguma coisa em casa. Ela fazia tanto parte gráfica já, porque teve a experiência da gente ficar no Brasil, que aprendeu mais. E ali foi que nasceu a HG. Não, ali eu comecei Ainda a fazer não. caixinha personalizada. Caixinha de presente pra festa de aniversário. Mas como é que você teve essa ideia assim? Fazer caixinha de presente. Porque eu sempre gostei de coisinha pequenininha, frufru. Adoro artesanato. Dá pra ver que você gosta, né? Porque faz as coisas bem Vou contar um detalhe. Caprichosa. Eu paguei meu documento, a minha tradução eu paguei fazendo artesanato. Aqui na Itália. Lá no Brasil. Quando era pra vir, aí eu sempre fazia artesanato. Fazia brinco, minha mãe trabalha na prefeitura, minha mãe levava pra prefeitura e vendia. Não, minha mãe que vendia, eu não era vendedora, eu odeio vender. Aí a minha mãe levava e vendia pra mim brinco. Aí do brinco, eu falei, nossa, mas eu não posso, olha como eu sou detalhista. Falei, eu não posso entregar um brinco meu assim. Aí eu fiz uma caixa de MDF, pintei toda bonitinha. E a mãe levava. Aí o pessoal começou a gostar da caixa. Então, minha filha faz a caixa? Falei, faz. A filha faz a caixa. Aí fui lá e comecei a fazer caixa. Aí eu vendi 5 caixas desse tamanho, assim, pra Icon, onde eu trabalhava. Um vendedor tinha feito uma venda grande. E ele queria presentear esses compradores, né? Os clientes. E aí eu fiz a caixa. Forrada no veludo vermelho. Bonita. Era assim, ó, marronzinha assim. E ia com um jogo de faca personalizado que a empresa já tinha dado no ano anterior, né? Então eles já tinham um jogo de faca, eu só precisava fazer a caixa. Eu fiz as 5 caixas, uma foi pro México e as outras foi distribuída em outros lugares. E ali, com o dinheirinho que eu peguei, paguei a minha tradução. Ah, que massa, né? Foi ali que começou, no caso, a tua já... Foi ali que ela virou marceneira. Não, porque aí eu mandava fazer a caixa e eu só pintava. Sempre dentro do artesanato, né? Aí, tipo, aqui, parei, aqueles anos todos aqui, fiz o bolo e tudo mais. E aí, quando foi que a gente voltou do Brasil, eu falei, vou fazer lembrancinha de aniversário. Porque aí eu comprava máquina, fazia em casa, que no Brasil essas coisas vendem muito, né? E vou começar aqui. E assim eu comecei. Mais uma vez, pioneira. Aí comprou uma silhuete. Comprei a silhuete. Peraí, o que é a silhuete? Silhuete é uma mini plotter. Eu tenho lá em casa. Você tem? Tá. O Marcos faz camiseta aqui também. Eu tenho uma silhuete pequenininha, é uma mini plotter. Eu tinha dessa, a pequenininha, a primeira que eu comprei, né? E aí fazia caixinha pras festas. Aí eu tinha uma filha, fazia caixinha. Aí eu falei... não, tem que aprender a decorar festa pra fazer a festa da minha filha, né? Não tinha decorador de festa em Mantova também. Aí eu comecei a estudar pra fazer festa. Fiz curso, comecei aqui na Itália esses cursos? Não, fiz no Brasil. Aqui não tinha o nível ainda, né? Tá chegando agora, né? Que eles estão... mas tô falando de, 10 anos atrás? 8 anos atrás? A Duda tinha 8 anos. 8 anos atrás. Aí eu fiz a festa dela de 4 anos e ali eu falei, vou estudar e é isso que eu vou fazer. E comecei. Aí fiz as festas por 2 anos. Trabalhava igual uma doida final de semana. E eu queria engravidar de novo. Falei, não, chega, essa vida não é pra mim. Eu me conheço. Eu vou estar subida na escada grávida. Porque eu tenho um compromisso com o meu cliente e eu vou cumprir minha festa. Aí eu falei, não quero mais isso pra mim. Aí foi onde eu decidi. Vendi tudo que eu tinha. E falei, quero parar. Quero só ficar quieta. Só descansar. E eu tava num período que eu também tava fazendo as coisas na igreja e eu via que eu podia fazer aquilo que eu fazia pra Deus. Então eu falei, se eu posso fazer pra Deus, por que eu vou fazer pra cliente que me enche o saco? Porque o que me fez desistir de fazer festa foi uma cliente
que me mandava mensagem, não tinha hora. Aquilo me traumatizou, que meu telefone até hoje é no silencioso. Pra você ter noção. Por causa de uma cliente. Aí eu falei, chega, não é isso que eu quero pra mim. E ali foi praticamente a decisão de largar tudo. Os eventos e trabalhar e trabalhar eu trabalhava na igreja. Aí Olha fiquei só. 2 anos servindo na igreja 100%, integral. Show de bola. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo aí. Beleza? Estamos de volta depois da nossa pausa. Já se amostremos aqui, né? Com as camisetas novas, né? Já. Se amostremos, se fala, né? Sim, também lá em Santa Catarina. No português bem dizido, sim. Bravo. Eu em italiano eu não sei, mas em português eu destroio. Manda teu recado aí, nosso amigo Beleza, Ed, pessoal, para você que tá pensando em vir para Itália ou que já vive aqui, precisa de uma mão para resolver papeladas burocráticas dos filhos na escola, do Comune, do 730, de declaração de renda, de INPS, de tudo aquilo que pode dar dor de cabeça para você que se diz assim, deixa eu me concentrar no meu trabalho, tu chama a Larissa, que ela é a assessora que vai resolver esse problema para você. Ela trabalha em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho e viagem e turismo. Ela te ajuda a resolver as papeladas burocráticas que a Itália te atravessa toda semana na tua frente, né? E faz você viver o que a Itália tem de melhor. Então, precisou de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Show de bola. Agora, então, já começou mais ou menos ali a gente já se formar a Empresa HG, né? Foi ali que começou a ideia, depois das caixinhas personalizadas? Depois daqueles 2 anos de pausa, aí eu comecei a Impressa, na verdade, com uma amiga. Aí a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa pra vender no Natal. Aí estoura a pandemia, ninguém tinha onde comprar presente. Mas era durante, então? Foi em 2020. Né? Tá. Em novembro de 2020, tipo, já tava com a pandemia, tudo fechado. Já tinha quase que acabado, você parecia que tinha acabado a pandemia, mas de repente voltou tudo de novo, que aí fechou tudo. Aí eu na parte da produção em casa e ela na parte de atendimento na casa dela. E aí a gente começou assim, a gente contactou o pessoal que a gente conhecia, foi mostrando as taças que nós podíamos fazer, e a gente só fazia taça. Vocês tinham comprado caneca. Uma máquina, alguma coisa para fazer caneca? Compramos as coisas e começamos a fazer em casa. Na época, ele trabalhava com Deliveroo também, então ele podia circular, e aí ele ia... daí tu fazia as entregas também. Ele fazia as entregas pra gente. Então, porque o pessoal não podia sair de casa, né? Porque foi aquele momento que... Você está levando de comida aí. Batendo, né? É bolo de caneca. Tipo assim... E ali começou caneca. Aí a gente falou, não, dá certo, então vamos começar, vamos, né? Aí era só taça branca, aí depois veio as taças coloridas, que era o interno colorido, a mânica colorida. Inclusive são de ótimas qualidades, a gente já faz meses já que a gente já recebeu, Já faz um bom mês. Eu tenho caneca que tem quase 3 anos, né? Desde as primeiras que eu fiz. E eu boto na máquina todo dia, porque eu gosto de testar também os produtos que eu faço pra saber que tem a qualidade que eu quero. E aí... tá lá intacta. Tá, e começou com canecas. Só com caneca. Só com canecas. E hoje a empresa HG, o que faz, assim? Quantos itens tem? Meu Deus, gente. Eu não cabe tudo no panfleto. Porque aí, depois disso, eu falei, eu quero uma máquina laser. Eu quero fazer gravação a laser. Porque o que eu trabalho hoje é sublimação. Então, essa caneca aqui, para ela ser sublimada, ela tem que ter uma resina especial para poder receber a tinta. Poliéster. Não é qualquer coisa para que eu possa personalizar. Então, isso me limitava. Eu falei, eu não quero ser limitada. Aí eu falei, então vamos para a máquina laser que eu consigo pinta também. Qualquer coisa. Não é pintado, né? Ela é gravação. Aquela que faz os gravação madeira, a laser. Não só madeira, mas em outros materiais também. Aí, então, eu queria fazer... Inicialmente, a ideia era fazer taça de vinho, porque eu tenho a caixa de vinho, né? Personalizada. E aí, eu queria botar junto 2 taças. Tem tipo, muito, presente, né? Aqui, né? E tal. É muito comum, né? A minha máquina não faz o vidro, porque é transparente. Eu falei, que raiva. Mas faz a madeira, então vamos cair na madeira. E hoje a madeira, tipo assim, eu tenho uma infinidade de produto que eu consigo personalizar. Lembrando o pessoal aí de casa que a descrição da empresa HG, da rede social da Gabi, também da empresa HG, do Marco, vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, né? O pessoal que ficou curioso aí, dá uma clicada lá e dá uma conferida. Vou dar uma ideia pro pessoal de casa, se você tá aí, tem um parente aqui na Itália e quer mandar um presente para ele,
Entre em contato com a Gabi, que ela vai mandar o presente pra você, vai fazer a surpresa pro teu parente aqui na Itália. Já pensou sem ter que pagar correio, cara? Uma coisa, tipo, imediata, né? Faz o Pix, que é... Primeiro o Pix. Daí ela Primeiro Pix, porque eu não conheço, a pessoa tá lá no Brasil, né? Fez o Pix, agora eu posso produzir. Aí eu produzo. Eu já fiz, né? Já fez? Eu fiz o da Fernanda, que faz tradução. Fernanda Baldessar. A história dela foi muito legal, porque a cunhada me contratou pra fazer o presente pra ela ser convidada de madrinha da neném que ia nascer no Brasil. Que massa! Aí a gente, né, bolou e ela não sabia, tudo. né? O ela não sabia. Que falou isso pra Que ela. massa! Um presente surpresa. Foi. Aí, a hora que ela abrisse o presente, que ela ia saber que ela estava sendo convidada de madrinha. Então, foi muito especial, né? Legal. Teve um outro caso muito legal. Tem uma mulher que mora aqui, ela se chama Marlinda. 10 anos morando aqui, os filhos no Brasil nunca tinham dado um presente para ela de Dia das Mães, porque não sabiam como fazer. E aí, através de uma amiga nossa, a Yandra, que conheciam tudo do pessoal de Fortaleza, né? Aí ela falou, eu quero dar um presente pra minha mãe. Fala com a Gabi. Aí ela me chamou, tal, a gente bolou o presente, mandamos no correio, que ela mora em Bérgamo. Quando ela recebeu, ela chorou. Porque há 10 anos ela não ganhava um presente de Dia das Mães. Então, tipo, aquilo foi muito emocionante pra ela. Depois de um tempo, eu conheci ela pessoalmente, assim, a gente conversou. E aí ela falou, Gabi, pra mim aquilo foi um momento que marcou muito a minha vida. Porque o que tu traz pra gente é uma emoção tão grande de eu saber que a minha filha, tipo, lembrou de mim. Sabe, assim? Massa. E aqui é difícil de ter, assim, os pais, os filhos, às vezes, que dão um presente. Então, italiano. Um destacamento muito, né, distante da família, assim, um negócio muito... esfria demais. Sabe que tipo, trabalhando com isso, eu dou essa ideia pra galera. E aí, esse ano é aniversário da minha mãe. Aí eu falei assim, poxa, por que eu não faço nada? Eu dou essa ideia pra galera e eu não faço nada. E aí, a minha prima tem uma confeitaria. Falei com ela. Aí minha prima fez um bolo bonitinho, lindo bolo. Deu pra minha mãe. Eu tava numa ansiedade, porque eu sou ansiosa. Aí eu tava numa ansiedade, tipo assim, pra saber como é que a minha mãe ia receber o presente, porque a minha mãe não esperava aquilo. Então, o mais legal é você ser surpreendido. Isso. Porque, às vezes, pode olhar e dizer, é só uma caneca. Não é só uma caneca. Porque aqui vai estar uma mensagem, vai estar uma foto, vai estar uma lembrança de um momento especial. E aí, tipo, no caso da minha mãe, era aniversário dela, então eu dei um bolo. Era o que eu podia fazer naquele momento. Então, o que vale foi a minha intenção, vamos dizer assim, né? Não o produto em si. Claro, não, Só que é quem a emoção. quem ganha é engraçado. Recebe. Sabe quantos clientes deixam na estante porque tem medo de quebrar? Muitos não acaba usam. Nem usando. Porque olha pro produto não como um produto que pode ser utilizado. Não é um objeto, é uma lembrança. Uma lembrança. Entendeu? Vai num fator emocional. Emocional, é verdade. Muitos. Tipo assim, presente de casamento, sabe? Que eu já fiz aí as taças com o nome dos noivos e tal. Meus tios têm champanhe até hoje, faz 30 anos lá, champanhe deve ter virado vinagre já, 20 já. E aí, tipo assim, é legal, porque muitos guardam, muitos usam. Esse dia eu cheguei na casa de uma amiga minha, eu vi a taça na estante, eu falei, o que essa taça tá fazendo aí? Não, vai que quebra. Eu falei, se quebra eu faço outra. Né? Claro. Aí ela falou, você tá querendo vender. Eu falei, não é questão de vender. Porque eu guardo todas as gráficas, né? E então, se acontecer alguma coisa nesse sentido, sim. eu consigo reestampar. Eu tenho essa facilidade porque sou eu que produzo. Tem coisas que eu terceirizo, sim. Mas a maioria das coisas é porque eu gosto da produção. Gosto de, tipo, ter aquele cuidado, aquele carinho de... Alguém te pediu já alguma coisa muito estranha, assim, que você não conseguiu encontrar? Sei lá, um violão estampado, sei lá, um negócio estranho. Sei lá. Me pediram o quadro esses dias que eu fiz. Levei 2 meses pra fazer um quadro. Como é que foi? Porque era um quadro pra Pri. E aí tinha... Priscila Manente? Aí tinha que estar o nome... ela queria o versículo. Seja forte e corajosa. E aí, como eu faço as taças pra Pri, que ela também dá de presente pras mentoradas dela, eu falei, então eu vou trabalhar a mesma identidade visual, porque ela dá pras meninas, mas ela não tem, entendeu? Então, tipo, uma coisa que ela dá, ela vai receber. E aí eu trabalhei na mesma identidade que tinha na taça, só que ela queria um quadro com LED. Falei, meu Deus, isso é engenharia, já tipo, tá fora do meu... Mas eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? E... um dia eu falei pra ela, eu não esqueci do teu pedido, eu vou fazer, só que pra criar eu preciso de tempo, eu preciso estar plena, vamos dizer assim. Tem que entrar no flow. Que tem hora que bloca, tem hora que você não consegue criar.
Mas tem hora que vai fácil. E aí, tipo, às vezes você vai dizer assim, Gabi, eu quero trocar uma ideia que eu quero fazer tal coisa. Na hora, às vezes dá aquele estralo e eu já sei o que fazer. Mas tem horas que não sai. E aí ali ficou desse jeito, 2 meses. Eu falei pra cliente, falei, agora eu consigo fazer. Aí fiz uma amostrinha, pequenininha, mandei pra ela, ela falou, Gabi, lindo, só que eu quero grande. Falei, tá bom, vou fazer grande. Aí fiz grandão, 30 por 40. Legal. Lindão ficou. Olha só, e o Marco ajuda a Gabi na parte de produção? Só contar o dinheiro. Não, Na verdade, também. Tem muito mais pedido de ajuda do que a própria ajuda. Essa semana eu até dei uma ajuda pra ela. Ele ajuda a cuidar das meninas às vezes pra mim. Já é uma ajuda. Já é grande ajuda, porque a pequenininha, se ela vai comigo na loja, ela destrói, né? Esse período que a galerinha tá em casa é complicado. Né? Mas na parte gráfica, no que eu posso, assim, às vezes, quando dá tempo também, porque também tem meus empenhos, mas e isso é muito complicado, mas o legal, assim, de tanto um quanto o outro é que a gente, sendo autônomo, a gente consegue gestir bem nossos horários, né? A gente não tá preso a horários de fábricas, e isso pra gente é muito legal. A gente consegue gestir bem isso aí. Ô Gabi, e são clientes brasileiros ou italianos que hoje atende? Olha, é em média de 95% de brasileiro. 95% é brasileiro? Agora, esse ano que tá, como é que fala? Vindo mais italianos. Eles dão muito presente de final de ano para as professoras, né? E aí, o que aconteceu? As mães brasileiras que me conhecem, porque eles têm mania de dar coisas assim, tipo um vaso de flor. É verdade. Um pote de geleia. Aí uma mãe falou assim pra mim, Gabi, pelo amor de Deus, eles não podem dar esse pote de geleia esse ano de novo, eu não aceito. Você faz um preventivo pra gente? Eu falei, faço. Faz um orçamento. Não, aí ela falou, faz uma gráfica pra eu mostrar pra ela, me manda umas fotos. Eu falei, faço. Fiz, mandei. Aí a mulher ficou encantada. Na hora, não, beleza, vamos fechar. Eu já, sabendo como funcionava, já sabia o nome total de criança. Ainda mandei pra ela divididinho. Ó, vai dar tanto o orçamento, dividido por tantas crianças, vai dar tanto por cada pai. Mandei assim. Tipo, facilitei a vida da representante de classe, né? Mastigado, né? Depois tu fala que não gosta de vender, né? Tipo assim, não gosto, mas... É treinável. Tamo aí, né? Não gosta, mas é o seguinte, cara, ela tem visão. Sabe, envolve bem. Envolve bem, sabe? Isso aí é importante. Vendeu? Eu sei vender o que é meu, né? Vendeu, né? Vendi. Viu? Aí, o que aconteceu? Aqui eles não entregam Você vai numa loja, se quiser botar num presente, você tem que pagar a embalagem. O meu não, vai com a embalagem incluída. E aí, a mulher não esperava aquilo. Quando ela chegou na loja pra receber, ela falou, meu Deus, já tá tudo embalado, que lindo! Ela ficou encantada. Meu Deus, tá com nome! Ela a dizia experiência assim, do cliente. Ela ficou encantada. Ela falou, por que eu só tô te descobrindo agora? Mas ano que vem a gente se revê. Legal. Então, tipo assim, são coisas que, tipo, você planta, né? E colhe. E aí, esse ano, você vê, praticamente 3 anos, né? Fazendo a parte de escola e não... E é setembro, não né? Casava. Não é setembro. É em maio, junho, depende das acaba. escolas, né? E não casava, não conseguia entrar no meio deles. Aí eu falei, agora foi. Porque aí, o que aconteceu? Um monte de brasileiro compartilhando nos grupos de escola. Então, você imagina, uma mãe brasileira com 20 outras mães, o pessoal começou a descobrir. Então, foi muito legal essa parte. Me dá o contato e começa a ver, né? E aí, o pessoal, eu dizia, não, dá o número da loja e o Instagram. Porque aí, pelo menos no Instagram, elas vão estar vendo. Você falou uma loja, né? Então, vocês têm uma loja física aberta? Eu tenho um laboratório. Um laboratório. Um ateliê, vamos dizer assim, né? Onde eu produzo, atendo. Tipo, é aberto, lá o pessoal pode chegar e entrar? Ou tem que ligar pra poder conhecer o lugar? Normalmente, porque como eu tenho essa autonomia, tem dia que eu fico em casa, trabalho de casa de manhã fazendo gráfico e tudo mais. Mas eu tento organizar meu horário das 8 às 3. Porque aí tem as crianças, pega na escola e tudo mais. Então, tipo, se o cliente me ligar, Gabi, tá na loja? Pode passar aqui. Daí ele pode passar lá, a pessoa que vive aqui, claro, pode ir lá olhar e pegar com a mão se ele quiser. Sim, igual as camisetas. Eu tenho olhar a qualidade e tal. Pode Inclusive, olhar, são muito bom, muito bom. Olhar a qualidade, Deixa olhar o tamanho. Deixa até mais bonito. Entendeu? Porque camiseta, tipo, você vai comprar pela internet. E como é que é? E às vezes se a malha que o que eu tô te propondo, você não conhecendo, compra errado e vai ficar pequeno. É um presente personalizado, não tem como trocar. Entendeu? Outra coisa, Gabi. E hoje vende também pelo site? Tem o site. Isso que eu ia comentar, Tem site, tem Instagram, tem vai WhatsApp. Deixar o site deles aqui embaixo, né? E aí, por exemplo, a pessoa que
pode fazer o contato pelo site, tu consegue fazer entrega... Às vezes até mais rápido. Porque... Pelo site? Pelo site. Porque assim, vem mais organizado pra mim. Tem lá as perguntinhas, tipo assim, você quer comprar essa taça? Que frase você quer escrever? Você quer foto? O nome da pessoa? Então vem pra mim já tudo organizadinho. Na frase, a foto, aquilo que a pessoa quer. E aí, tipo, O pessoal já pensa antes de fazer o pedido, né? Porque quando eu preciso trocar as informações, tipo, se perde às vezes no WhatsApp. E hoje chegou num ponto que, assim, é muita mensagem, né? Então, se eu mando, tô redirecionando as pessoas pro site. Vai ter que Finaliza começar a contratar ali. suporte. Finaliza ali, porque senão acaba que eu esqueço. Ontem, por exemplo, tinha um evento, eu fiz as taças, e aí a cliente tinha me mandado uma lista via PDF e tudo mais, todos os nomes que tinha que estar. Depois ela adicionou 2 no WhatsApp. E eu esqueci. Aí o que aconteceu? O evento era ontem. Faz na caneta, né? Passei na loja, eu tinha o evento da Bronze ontem, passei na loja, estampei as canecas, deixei prontinha, ele passou, aí como ele me ajuda. Ele passou, pegou o Paco e veio trazer, quero em Verona. A tua resposta é, ajudo ela. Resumindo, o Marco ajuda. Bravo, Marco. Já há bastante anos aí de Itália, assim, dificuldades, passaram por dificuldades. Muitas, né? Passou até por um terremoto. Oxi, Maria. Cara, a gente passou porque é diferente, muito diferente quem chegou nesse período que nós chegamos e quem chega hoje. Uma facilidade. Hoje tem muito suporte de muita gente que já tem aqui. Né? No nosso período, você passa por todos os processos, até de tentar conseguir o documento. Aí você começa a andar de ônibus, de bicicleta, aí você compra o primeiro motorino. Aí você, Nossa, nós fazia compra de primeiro motorino. carrinho naquela, né? Daí divide, aí você não sabe quem vai, quem não vai, um vai, pega carona, todo o processo. É verdade. Aí até você chegar num nível onde você tá bem, você tem tudo, cada um tem o seu estabilizado. Carro. É lá na frente. Graças a Deus você chega nesse nível. Mas você demora com muita bastante, persistência, né? Você falando agora sobre passou um filme na minha cabeça. Cara, passou um filme na minha cabeça e eu tenho essa foto Que até massa, hoje. velho. Eu e minha esposa fazendo nossa primeira compra no mercado, cara. E a gente tava indo de a pé pro apartamento. Nossa. A gente também passou isso. A gente tem muito com motorino que a gente fazia. Ela vinha com 2 sacolas, mochila. A gente paco de água no meio do motorino. Cara, mas justamente esses processos aí que levam, respeitando esses processos que acaba acho que ajuda a valorizar. Valorizar também. Valorizar desde o pequeno, né? Valorização, poxa, isso é fundamental para hoje você chegar, tá bem, a poder ajudar as outras pessoas. Uma coisa que eu falo bastante para as pessoas que me perguntam quando chegam, eu falo, não é porque a gente participa de uma comunidade cristã, mas eu falo, cara, procura um grupo, procura uma comunidade. Se você pertence a algum tipo de igreja, vai e procura. Porque tem bastante gente, onde tem bastante gente, você vai achar pessoas boas que vão querer te ajudar. Verdade. Aqui pro início isso é muito importante, até porque você tem a não falta pode das se isolar, pessoas. Né? Senão a pessoa chega aqui e entra numa depressão, começa a se isolar, aí não dá dando certo o documento, não está dando certo o trabalho, o que a pessoa faz? Vai embora. É verdade. Né? Então, que fica um fardo pesado para carregar, né? E quando tu tá dentro de um grupo, dentro de uma tribo, dentro das pessoas que já estão aqui há mais tempo, tem uma estabilidade, elas conseguem te ajudar muito mais, entendeu? Show de bola. Gabi, depois de tanto tempo aqui na Itália, né? Desde 2006, o que tu menos gosta aqui na Itália? Adivinha. Não vai dizer que é burocracia. Burocracia e mau humor. Eu odeio mau humor. Cara, você chegar pra ser atendido e o cara já tá de cara fechada. Ele não tem vontade de te atender. Cara, deixa eu só contar uma fofoca aqui. Na verdade, eu tinha 2 fofocas pra fazer que eu fiz um... A segunda deixa pra depois. Não, E ontem eu fui no Mercado Lidl aqui de São Benedetto. Eu comprei ali minhas compras ali pra semana, pra 10 dias ali. Mas, cara, o atendente com uma cara de Jó, assim, sabe? Que eu falei, meu Deus do céu, dá até medo, cara. Dá até medo. Simpatia zero, né? Simpatia zero. Falou alguma coisa pra ele, não? Ela jogou as continhas assim pra mim, bola de ornata. Eu falei assim, mas eu nem respondi, né, cara? Tu é louco. Não, é tremendo. Entendeu, isso. Tipo, às vezes igual eu que gosto de botar um frufru, uma piadinha, tipo, sabe aqueles memes, assim, que você...
Não tem isso no italiano. Às vezes eu quero traduzir uma frase, porque eu preciso, né, fazer a publicação em italiano. Como é que traduz? Não traduz porque não tem tradução. A gente é simpático. E eles não têm essa simpatia. E isso é uma coisa que, dentro da minha cultura, que soa assim... É cultural, É duro você seguir desse jeito. É complicado. E tu, Marco? O que não Cara, vai de acordo? Eu vou te dizer que essa semana aconteceu muito parecido comigo. Eu fui no mercado e eu não tinha moeda para pegar o carrinho. Ah, sei. Aí eu entrei no mercado para perguntar para atendente, para santa atendente, se ela tinha para mim, ou aquelas que eles dão, né, tipo a finta moeda, umas fichinhas de plástico. Cara, ela mal olhou para mim e falou: não tenho nada. Tipo assim. Caramba, eu até queria pegar água, porque a gente leva os pacos de água para casa. Acabei nem pegando, peguei um só porque... Mas para mim também é isso aí, esse modo de atender deles que no Brasil é tão diferente. Se chegar na loja... No Brasil, os caras te carregam de colo para dentro, né? É verdade. Até com horário fechado. Aqui, 15 minutos antes, eles já estão... Nós já vamos fechar, já. Ou direciona para ir embora, né? Então, vão apagando as luzes. Acho que mais é detalhes, assim, porque o resto a gente acostuma. Né? O resto a gente acostuma. Mas esses detalhes de tratamento... As patadas não dá pra acostumar. Não. Olha... Cara, as patadas, ela volta, cara. Quando se vem de patada comigo, meu amigo, se vem de coice, cara, já vou de coice em mão, cara. Entendeu? Comigo não tem essa... não tenho muito essa paciência, eu também não cara. tenho. Não. Hoje que eu tô, mano... Digo assim, falo bem italiano, sabe? Tá achando que tá tratando com quem? Você tem que ficar... passar mais tempo com o Marco, que ele é zen. Você vai entrar na onda. Eu acho que ele vai ficar mais nervoso, então. Quando a gente se conheceu, tinha um amigo nosso que dizia assim: a Gabi foi feita pro Marco e o Marco foi feito pra Gabi. A Gabi vai acelerar o Marco e o Marco vai frear a Gabi. Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquila, porque eu era muito acelerada, e ele ficou mais rápido. Olha só. Se encontraram, se complementaram. Cara, e eu vou começar pelo Marco. O que tu mais gosta aqui na Itália, Marco? Vinho. Cara, a comida é sensacional, né? Top. A gente tem que falar que a comida na Itália, a qualidade que eles dão é... Eu acho que essa aí é o... A gente não pode falar de outra coisa. Vinho e queijo, essas coisas aqui é pra acabar, né? Aquilo que sabe que... Então, se for para nível Itália, é isso. Tipo, Europa, vamos falar daí as oportunidades boas que tem, se você conseguir... se adequar bem à vida na Europa, você tem oportunidades, não é que não tem, é só a gente buscar como vocês estão fazendo, como ela tem feito, como muita gente faz, não se acomodar, cara, consegue coisa muito legal. Eu acho que é isso. Acho que é importante vocês falar. são resultados disso também. Acho que é legal, foi legal o que tu comentou, porque muitas vezes as pessoas chegam aqui na Itália, brasileiros chegam aqui na Itália, eles já chegam se diminuindo, entendeu? Eles chegam num certo ponto que, sabe, aconteceu comigo, entendeu? Cara, eu andava na rua e me dava pena de mim mesmo, entendeu? Volta o cão arrependido. Era mais ou menos isso, cara. A gente falou do evento da Érica em Milão, que a gente viu um evento que um nível muito legal, que a gente hoje está vendo brasileiros empreendedores. Isso. E os brasileiros Isso é antigamente para cá vinham somente para trabalhar. Brasileiro vinha antigamente aqui era só ou canteiro ou fábrica. E basta. Ou lavar prato. A gente não tá mais acomodado via assim, outras pessoas vindo aqui investindo. A gente fala, por que o brasileiro não faz? Isso aí. Mentalidade é essa. Nós conhecemos 2 ou 3 empreendedores da parte de construção que estão comprando casas e construindo complexos para alugar e para revender. Ou brasileiros, igual nós, começaram na construção e foram crescendo dentro do setor e hoje estão comprando e construindo apartamento para vender. Dá um orgulho, né? Então assim, o podcast, ele trouxe várias pessoas aqui que estão empreendendo e como eu estava falando ali no começo ali, entendeu? O brasileiro chega aqui, ele chega se diminuindo, já chega o coitadinho, entendeu? Eu passei por isso por um período, mas era próprio uma crença limitante que eu tinha, entendeu? E a partir do momento que tu começa a mudar essa perspectiva, cara, as coisas começam a fluir muito mais. Flui muito. Conecta com as pessoas certas, entendeu? E a Gabi, o que ela mais gosta aqui na Itália? O que eu mais gosto? Cara, adoro ir pro parque, assim, tipo, sabe assim, ficar tranquilinha, né? Essa liberdade que a gente tem aqui. Tipo, você não faz isso no Brasil.
né? Então, essa liberdade da gente poder sair, tipo, vamos passar um final de semana fora, você tem essa liberdade, o acesso financeiro é fácil também, né? Porque você não precisa gastar rios de dinheiro para ter uma vida legal. Poder de compra, né? Então, assim, essas coisas assim, comida, né? Comida é boa. Comida é boa, né? Mas eu gosto de uma comida brasileira, viu? Lá em casa é arroz e feijão. Opa! Esse acesso que a gente tem, né? Isso aí eu fico de cara, assim, ó, pelo fato de... Cara, o mercado hoje em dia, em 2 pessoas, gasta, sei lá, R$1.700, R$1.800 por mês, entendeu? Um absurdo, cara. Coisa que, tipo assim, ó, agora aumentou bastante aqui o mercado. Não é que eu tô falando que não aumentou, que tá... Ontem eu fui no mercado, eu vi que aumentou. Tipo assim, ó, as minhas compras pra semana, que dava em torno de 70, 80 euros, 90 às vezes, tá chegando a 120, 130, 140, entendeu? Por semana. Então, quer dizer, teve esse aumento aí, mas mesmo assim... Você consegue. Tu consegue, entendeu? Não é impossível de você ter uma qualidade de vida. Sim. Tipo assim, a minha filha quer um brinquedo. Tem. Uma Barbie aqui custa 6 euros, gente. Então, tipo assim, a minha filha não vai ter uma Barbie? Eu não tinha. Então, minha filha pode ter. Eu quero comprar uma roupa, né? Tipo, poxa... Tem lojas aqui que te permitem de comprar roupa a R$2,50. As minhas camisetas, geralmente, minha mulher paga 4 euros. Tipo assim, entendeu? Então, tu tem essa facilidade de comprar coisas e proporcionar uma vida legal para os nossos filhos. Claro. Né? Isso acho que é uma coisa que é o que, vamos dizer assim, nos trouxe de volta. Quando eu decidi voltar, a minha mãe falou assim, minha filha, tu não tá indo atrás de um sonho? Falei, mãe, sonho eu tava quando eu decidi voltar. Porque hoje eu conheço a realidade de lá e a realidade daqui. Porque eu saí de lá muito nova, eu não sabia o que era viver no Brasil. Eu dependia da minha mãe até então. Então eu saí da casa da minha mãe, vim pra cá, tive minha vida. Quando eu voltei pro Brasil e fui ter a minha vida, você tem que ralar, digo, então eu prefiro viver lá. E hoje eu vivo bem e isso foi uma coisa importante pra mim. Porque quando você fica naquela do pelar e pecar, você não consegue ter uma definição de vida. Então, quando você diz, não, é aqui que eu vou viver. Quando eu cheguei em Mantova, eu chorei. Porque eu falei assim, é aqui o meu lugar. Entendeu? Então, por mais que gostaria de morar na praia, gostaria. Mas... Vai de férias. Tipo assim, né? Mas eu senti que ali era o meu lugar, porque lá eu tava perdida. Eu não era mais como eu imaginava, porque eu tinha uma vida de criança. Eu li num livro, ouvi um pedaço de um livro que o cara falou assim, se você ama muito um lugar de infância, não volte mais lá. Mantenha aquilo na tua memória, porque quando você voltar lá, a fantasia vai ter sumido e o lugar vai estar lá e você não vai mais ver aquilo que você lembrava. Vou te contar uma coisa. Quando a gente teve um período, a minha infância foi na casa de praia dos meus padrinhos, no Arroio de Silva. E aí, meus padrinhos foram arrombados, a casa e tudo mais, decidiram, vamos vender a casa. E eu falei assim, eu fiquei arrasada. Aquilo pra mim era a minha casa da minha infância. Eu falei, eu compro a casa. Nós estava aqui. Bom, vamos comprar a casa, porque era uma parte da minha vida. Compramos a casa. Nesse momento que a gente estava no Brasil, lascado, que tipo, começou a coisa a crescer e a gente não tinha de onde tirar dinheiro. Ele falou, vamos vender a casa. Eu falei, a casa não. Tipo assim, né? É uma parte da minha infância. O apego, né? E foi muito difícil, mas eu tive que tomar essa decisão para poder continuar minha vida. E hoje eu me liberei disso. Então, tipo, tô em paz, vivo aqui, Ser tô bem. Ser desapegado é importante. Isso é. Ser desapegado, quando tu vem pra cá, tu desapega um pouco das coisas, que as coisas fluem melhor. Cara, na verdade isso é uma necessidade, porque se você vier pra cá, tiver morando fisicamente aqui, mas mentalmente lá, você não vive. Você não vai conseguir. Falasse uma coisa agora que é certa, cara. É onde as pessoas caem em depressão, chega aqui, vive no horário do Brasil, fica acordado de noite, dorme de dia. Isso acontece bastante, a gente vê isso. Caramba, cara, tocaram num ponto aí que é verdade. Às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos pra pessoa entender que ela está aqui e não está mais lá. Aconteceu comigo, eu já falei várias vezes em vários episódios, cara. Eu vivi aqui no começo com a minha cabeça lá no Brasil, isso entendeu? Não é legal. Tanto que como eu já falei pra Gabi, eu tinha uma estamparia no Brasil. Tu vê que eu trabalhava aqui no meu serviço e eu tinha uma estamparia de camiseta, moletom. Ao mesmo tempo, simultâneo. Entendeu? Lá no Brasil, cara, sabe? E aquilo ali tava me consumindo uma energia mais fora do comum. Uma energia que eu não tinha. E aí, cara, justamente,
A depressão, cara, porque eu não tava contente aqui e eu tava fazendo as coisas pra voltar pro Brasil, sabe? Justamente um atropelar de bois, entendeu? É a carroça na frente dos bois. E quando eu decidi, tu vê que eu vendi a estamparia em 2019. Ela ficou desativada já em 2018 e em 2019, quando eu fui pro Brasil, eu vendi. Quando eu vendi a estamparia, foi a mesma coisa que tirar, sei lá, 1 tonelada das minhas costas, entendeu? Porque daí eu entendi que, pô, tu tem que viver o hoje, cara. Tá aqui na Itália, entendeu? Se concentra aqui. Tem uma vida boa aqui, entendeu? Porque nessa viagem aí de chegar aqui e viver o Brasil aqui, esquece, cara. Só vai ser um fardo pesado. E a mesma coisa quem tá lá e quer vir. Tipo assim, tem documento, consegue vir, vem, tenta. Assim, eu acho que desistir não é feio. Não é o fato de desistir. Eu sempre falei isso pra minha mãe. Mãe, eu vou. Se nada der certo, eu volto. Eu não tenho vergonha de recomeçar. E quantas vezes nós dois recomeçamos a vida? Bravo. Entendeu? Então, não tem problema em você recomeçar a tua vida. A questão é você saber o que você realmente quer, né? Tipo, e seguir em frente. Tipo, não é isso que eu quero? Tem certeza que não é isso que você quer? Então, beleza, vai lá, tenta a vida. Não era aquilo que você queria lá também? Então volta, vai pra outro lugar, sei lá. Tipo, essa desprendida da vida, vamos dizer assim. Desapego. Esse desapego da vida, em alguns pontos, às vezes, tipo, te ajuda. Porque você fica ali amarrado e... Não sai do lugar, Não sai do lugar. Fica engessado, né? Bloqueado, né? Esses dias eu vi uma árvore sendo transportada. Aí eu falei, não acredito. Caramba, tá vendo? Gente, tem tanta gente que cria raiz e acha que dali não vai sair nunca na vida. Que massa, Até uma árvore é transportada, por que você não pode mudar de vida? Verdade. Boa, Gabi. Entendeu? Boa. Naquele momento eu falei... aquilo foi uma coisa muito forte na minha vida. Porque eu tenho minha família lá, que às vezes diz assim, eu não tenho coragem de ir. Entendeu? Mas, poxa, você tem uma árvore transportada, por que você tá plantado aí? Por quê? Tu quer uma vida melhor, vai em busca. Não deu certo aqui, vai em outro lugar. Não deu certo ali... Mas busca, leva as raízes junto, não desistir. Sabe que hoje muitos coaches falam e tem muita coisa assim, mas se você... Eu decidi porque eu era muito assim, começava muito algumas coisas e não terminava, sabe? Era muito de parar no meio do caminho. Várias coisas, inclusive, por exemplo, no Brasil eu comecei 2 faculdades e não terminei. Só que quando hoje eu tenho um foco assim, se eu vou iniciar um negócio, eu só vou iniciar se eu sei que eu vou terminar. E se a gente consegue fazer esse tipo de coisa, cara, um exemplo pode ser até banal, pode ser um livro. Se você começa no livro, mas se você focar em terminar, aí é onde você vai conseguir, senão você acaba não levando nada pra frente. Procrastinando sempre, né? Cara, as coisas começaram a mudar demais pra mim de uns anos pra cá, quando eu comecei a focar... Mesmo tendo formação em coach, tá? Eu já vai fazer 10 anos que eu tenho formação em coach financeiro e eu mesmo nunca me direcionei para isso. Eu aconselho, falo para as pessoas fazerem isso, faz aquilo, tal. Sei aonde a pessoa pode fazer, abrir uma carteira, sei tudo. Só que para mim mesmo, eu nunca fiz. É igual eu, entendeu? cara. Porque você não foca. Quantos conselhos eu já te dei, Edipo? Vários. Inclusive o último foi... E quantos conselhos tu já botou em prática e teve resultado? Bom. E aí? Um dos conselhos do Marcos foi entrar pro digital. E nós entramos pro digital e hoje temos 45 alunos. Top. E tá indo, tá indo. Mas é coisa que eu sou muito bom de dar conselho. E o Marcão entrou primeiro. E aplicar na minha vida fica difícil. Essa sou eu. A minha rede digital. Poxa, eu tenho vários cursos, quero fazer as coisas. E às vezes eu não consigo. E acontece, mas você vai, mas a falta, não desistir. Também às vezes é muita falta de tempo. Você tem um curso, você tem muita noção. Você terminou o curso, você realizou ele. Então isso é legal, te dá noção. Não quer dizer que você vai trabalhar na área, mas você tem toda a noção. Você pode hoje conversar com uma pessoa. É uma bagagem que você tem. Exato. Eu não sou pastor, trabalho na igreja. Sou teólogo de formação. Mas não necessariamente eu preciso ser um pastor. Mas eu tenho o conhecimento daquilo que eu gostaria de ter. E, claro, a minha cabeça, que pode ser muito diferente de muita gente aí. Até nem gosto de muito expressar minhas opiniões em relação a isso. Mas cada um estuda naquilo que acha que tem que ter o seu conhecimento. Eu acho que é muito válido. E também a pessoa que vem para cá não precisa parar de estudar, né? Porque vem embora. Sim. Pode continuar estudando, inclusive aqui.
Isso é muito legal também. As oportunidades que aqui tem de estudo também são fora de série. Não, com certeza. Show de bola nosso bate-papo. Então, para nós finalizar, eu queria que a Gabi deixasse então um conselho para quem está nos ouvindo, para quem nos ouviu até agora, que queiram vir aqui para a Itália ou que queiram mudar realmente Vamos fazer assim, eles são em dois, né? Então, um vai dar um conselho para aquele que está lá no Brasil que quer vir, e o outro para aquele que voltou, que talvez está lá e está naquele desconforto de não vou baixar a cabeça e dizer que vou voltar para a Itália com o rabinho entre as pernas. Porque às vezes ele está nesse dilema. Vão me chamar de falido ou vão me chamar do quê? Então, posso dar dica dessa? Vai. Acho que não ligar para o que os outros vão falar. Quando você se preocupa com os outros, você se esquece de ti mesmo. Então, tipo assim, igual a minha mãe falou, minha filha não volta. Eu falei, vou voltar. Porque era aquilo que eu entendi que era bom pra mim. Você não tem que viver aquilo que os outros entendem que é bom pra você. Verdade. Porque aí você tá vivendo a vida do outro, você não tá vivendo a sua. Perca de identidade. Acaba perdendo entendeu? Identidade. Então você tem que viver aquilo que é pra ti. É o que eu quero, então é aquilo que eu vou fazer. E não desistir. Tipo, eu sempre quis trabalhar com isso. Eu fiz várias paradas, trocas, né, de profissão, vamos dizer assim, mas sempre dentro do artesanato, e hoje, graças a Deus, eu me encontrei. Mas eu só me encontrei porque eu busquei. Enquanto eu tô parada, nada vai acontecer. Eu digo sempre isso. Dentro de casa, parado, nada acontece. Ninguém vai te contratar, tu não vai arranjar um namorado, nada. Tua vida não acontece parado dentro de casa. Como é que falava teu avô? Meu avô falava, vai pra rua andar, quem sabe tu chuta um saco de dinheiro. É tipo assim. Entendeu? Então, a questão é não desistir e tá buscando. Show de bola. Ótimo. E você, Marco? Qual é o conselho que deixaria pro pessoal? Cara, eu falo pra galera ter resiliência, porque sem essa força de vontade de continuar, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Volto a repetir que vocês são prova disso, estão chegando num patamar legal porque estão indo pra frente. Constância. Constância. E, cara, a pessoa que vem, ela precisa entender se é isso que ela quer, ela precisa entender que ela tem que deixar, como a gente já falou, deixar o Brasil e esquecer as coisas de lá para viver o aqui. Verdade. E daí chegar aqui e saber que ela vai encontrar muita dificuldade no começo. Ninguém ganha dinheiro aqui Tem um processo não cai da árvore, né? Não cai de árvore. Eu procurei. Esse saco que seu avô chutava, a gente não encontrou. Não, olha só, quando eu cheguei aqui, eu não tinha documento, cara, e eu andava. Eu pegava a bicicleta e eu ia pra centro da pesqueira, sabe? Porque não tinha documento. Aí eu ficava pensando, vai que eu acho esse saco de dinheiro, né, Nossa, cara? imagina achar uma nota de 100 euros na rua. Que pode ser uma oportunidade de trabalho. Pode ser. É uma analogia. É uma analogia. Porém, que funciona. Exato. Se você estiver em casa, que é o que a Gabi falou, você não vai encontrar ninguém. Se você estiver caminhando na rua, o saco de dinheiro pode ser topar num cara que tá falando assim, não, vamos botar essa placa aqui. Quer voltar amanhã? Tudo ouvindo então? Olha o que aconteceu comigo. Eu, naquele período que eu estava desempregada, que a gente, antes de eu engravidar e tudo mais, eu fui numa padaria, eu tinha trabalhado na fábrica, a fábrica fechou. Aí eu fui numa outra padaria que sabia que estava contratando pasticheira, né? E cheguei lá, o cara falou, tu trabalhou ali? Eu falei, sim. Aí ele disse, hoje, né, o meu antigo, como se chama? Datore de Lavoura. Esqueci em português. Meu patrão, ele é revendedor de produto pra confeitaria. Então, como ele revendia para essa confeitaria, o cara foi no meu patrão e falou, olha, essa pessoa veio aqui procurar emprego, ela é boa? O meu patrão falou, pode contratar de olhos fechados. Não. O que aconteceu? Ele, sabendo que eu estava procurando emprego, ele me indicou para uma outra padaria. Que legal. Entendeu? E eu fui e trabalhei ali até engravidei e tudo mais. Mas você vê, eu saí da minha casa. Saiu de casa, saiu da bolha. Eu fui procurar, entendeu? Porque as pessoas querem resultado sentado no sofá o dia inteiro. Não acontece. Não, isso aí não acontece. Pode falar. E a última, para fechar, como eu já tinha falado, se a pessoa vem para cá e ela procura um grupo de amigos, procura estar entrosado no meio de uma comunidade que seja, se ela é uma pessoa cristã, procura uma igreja, vai atrás de grupos de pessoas para não ficar sozinha, para não se isolar. Isso é muito importante ela ter aqui. É importante e achar gente igual vocês que vai ajudar a galera. Segue o podcast, já vem direto no podcast e vai achar. Não, e assim, ó, eu fico muito feliz pela recepção e pela
sabe, pelo acolhimento das pessoas que nos ouvem, e são pessoas que, cara, elas buscam informação, porque estamos em 2023, informação Hoje na internet. tem, antigamente não tinha e achava namorado, entendeu? Tem que usar uns negócios, umas articulações. Né? E o podcast, ele realmente ele tem esse objetivo, entendeu? De levar informação, levar contamos a história de 2 pessoas que vieram pra cá lá em 2006, já foram pro Brasil, já voltaram, sabe? Dentro desse episódio existem várias sacadas que vocês podem tá aplicando na vida de vocês. Beleza? Então, pessoal, eu quero agradecer a Gabi e o Marco Aurélio pela presença, pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente nesse domingo de manhã. Muito obrigada. Beleza? Eu que agradeço. E segue nós lá, hein? E segue lá a rede social aí da HG Impress e também a rede social aí dos nossos convidados. Lembrando que deixou um presente pra nós aqui, ó, um bonezinho do A Vida Lá Fora. Inclusive, a gente vai presentear os próximos participantes, convidados, né? Com os presentes aí da HG. Show de bola. Gente, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço e até o próximo. E valeu. Tchau. Valeu. Falou. Fazer isso tudo.